Pedro fora, Michael lesionado. Chance para os garotos do Ninho. Flamengo divulga os relacionados para o confronto contra o Santos, que ocorrerá hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite. Estamos aqui na madrugada, irmão. Eu e você e eu, mais ninguém, com muita informação do Flamengo. Zenit sinaliza com oferta para tirar o Pedro do Flamengo. Vamos ver os valores. Vamos conhecer também Tati Castellanos, né? Atacante que está aí, ó. O Flamengo tem paquerado, namorado e está querendo de fato contratar. Entretanto, temos uma notícia. O diretor do Lazio desmente rumores e diz que Tati Castellanos é inegociável. Vamos ver a reportagem sobre isso. Flamengo recebe péssimas notícias sobre Alexandro e Ayrton Lucas. Seguindo com as notícias de hoje, Leixões é punido pela FIFA com transfer ban por dívida com o Flamengo. O negócio tá sério, hein? Flamengo fica à frente 2 vezes, mas cede empate ao Fluminense no Brasileirão Sub-17. Meu Deus do céu. Flamengo reduz despesas e multiplica lucro com bilheteria no Maracanã em 2025. E para fechar, no dia de hoje, você ainda vai ver comigo a escalação do Flamengo na íntegra, né? E a gente vai ver que houve mudanças, né? O Felipe Luiz fez mudanças na defesa e tudo indica que Alan será titular. O Alan, que jogou muito no último jogo contra o São Paulo, será titular contra o Santos. Mas antes de seguir com as notícias, irmão, na humildade, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que, meu irmão, você não paga nada por isso. É, de fato, de graça. Se você agora clicar aí no botão se inscrever, dar o like, cara, compartilhar, isso você não paga nada por isso. E é claro que você fortalece imensamente, irmão, o canal e ajuda a gente a crescer aqui nesse mundo do YouTube. Vamos então para as notícias desse dia. Vamos lá? Vamos para as notícias. O Flamengo publicou a lista de relacionados e sanou a dúvida que parava para a partida contra o Santos. Pedro segue afastado. Assim como no jogo contra o São Paulo, o atacante do Flamengo não foi relacionado por Felipe Luiz, como era de se esperar. Isso porque o jogador teve sua situação exposta, lembrando, né? Você lembra desse episódio, né? Pelo treinador na última coletiva. Felipe Luiz alegou que o atleta teve uma postura lamentável e desrespeitosa nos treinos. Por isso, ele segue fora, principalmente após a nota com sua versão dos fatos, que foi mal recebida internamente no clube. Olha, eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. Vou dar minha opinião, irmão. Você deixa sua opinião nos comentários. O Pedro errou com o Felipe Luiz, mas houve um erro antes, irmão. O Pedro foi desvalorizado pelo diretor amador chamado José Boto, nas conversas que ele teve com o Mauro César. Isso, de fato, fez com que o Pedro ficasse chateado, irmão. O cara é humano, ficou chateado, não quis treinar direito. E, cara, acontece. E aí o Felipe Luiz, na razão dele, né, chamou, parece que a atenção do atleta, mas deu mole, na minha concepção, de expor. Ninguém. Ouvi um monte de torcedor falando, mas pô, ele fez certo. Fez certo o quê, irmão? Quase 100% de quem tá falando isso, se o chefe, se o patrão chamar atenção na frente dos outros, já ficaria chateado. Imagine se fizesse uma reunião para parar todo mundo ali da empresa e te esculachasse. Por mais que você estivesse fazendo um trabalho meia boca. Lembrando que você estaria fazendo um trabalho meia boca porque se sentiu desrespeitado antes, né? Porque alguém, antes de falar para você, antes de falar contigo que ia te demitir, o teu chefe falou para todo mundo ficou sabendo que você ia ser demitido. Já pensou? Será que você ia ficar feliz? Então, pô, cara, é muita conversinha. O que eu penso é o seguinte, tem que ser resolvido. O Felipe Luiz precisa aí conversar com o Pedro conversar com o Felipe Luiz e o Flamengo está acima de todas essas picuinhas. Se não, irmão, que saia os dois pra mim. Eu não me importo. Eu me importo com o Flamengo sendo vencedor e sem baboseira. É isso. Matheus Gonçalves será aproveitado. Michael está lesionado. O atacante Michael também está fora da lista dos relacionados. Você deve ter
se acompanha lá no Instagram, eu falei lá dos relacionados e o Michael não estava, né? O Flamengo explicou em nota à imprensa que isso acontece por causa de uma lesão. O jogador tem dores, parece que no tornozelo esquerdo, e por isso vai ficar no Rio de Janeiro cuidando do problema. Vale lembrar que Eric Pulgar, Ayrton Lucas e Alexandro também estão lesionados, por isso também não apareceram aí na lista como já era esperado. Mas vem o lado bom agora. Duas joias da categoria de base apareceram como grande, né, novidade para a partida. Matheus Gonçalves retorna ao time principal e ganha chance com o Filipinho. E o nigeriano Shola também foi chamado para ser aproveitado pelo técnico aí no time principal. Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu, galera! Sobre essa coisa polêmica que rolou entre Felipe Luiz e Pedro. Deixa aí sua opinião. Zenit sinaliza com oferta para tirar Pedro do Flamengo. Vamos aqui ver os valores, né? Todo mundo sabe que o Pedro tem vivido esse momento conturbado com o técnico Filipinho. E não tem jeito, irmão. Jogador bom é assim. Como o Gerson foi embora, a gente pode perder aí o Pedro pro Zenit, né? Que está de olho, olhando lá da Rússia. Os caras botaram um binóculo, estão vendo tudo acontecer aqui no Flamengo. O clube europeu, que recentemente então contratou o Gerson, né, acompanha de perto a situação do centroavante de 28 anos e já sinalizou com uma proposta de 15 milhões de euros. Cerca de 96 milhões de reais, para contar com o jogador. Isso é interessante, né? Porque tu vê que nada é por acaso, irmão. O Boto falou besteira lá, divulgou, né? Contou para um jornalista. O jornalista não vai falar para ninguém não, né? Da imprensa, não vai explanar não. Que vendia o cara por 15 milhões aí, ó. Chegou a oferta aí de 15 milhões de euros. Aí você acha que o Pedro tá totalmente errado, né, irmão? Meu Deus. Apesar do interesse russo, Pedro ainda não teria dado sim ao Zenit, né? O que tem gerado aí impaciência por parte da diretoria do clube. Diante disso, os russos já avaliam alternativas no mercado, como Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. E aí, o que você acha? Você ficaria feliz com o Pedro saindo? Indo pro Zenit, como o Gerson foi? Complicado, né? Vamos agora falar sobre Tati Castellanos, né? Atacante aí que o Flamengo tá de olho, mas a diretoria lá do clube já disse que parece que não quer negociar o jogador. De jeito nenhum. Clube da Itália. Você sabe? Lazio, vamos lá. O Flamengo está com negociações avançadas para contratar o atacante argentino, né, de 26 anos. De acordo com o jornalista Vini Casagrande, do SBT Rio, o jogador está animado com a possibilidade de atuar pelo Mengão e já tem salário e tempo de contrato acertados. Agora, resta apenas o acordo entre o Mengão, né, e o Lazio aí da Itália, com quem o Castellanos tem contrato até junho de 2028. Argentino, com valor de mercado estimado em 25 milhões de euros, Tati nunca atuou em seu país, na Argentina. O atleta já defendeu Universidade de Chile, né, Torque do Uruguai, CA Torque do Uruguai, New York City dos Estados Unidos e Girona da Espanha. Recentemente, o Palmeiras até tentou sua contratação, mas não teve sucesso. A melhor atuação da carreira dele foi contra o Real Madrid em abril de 2023, quando defendia o Girona. O atacante marcou 4 gols na vitória. Que isso, hein? Por 4-2 em cima do Real Madrid aí pela 31ª rodada da La Liga, né? Eu queria ver aqui os gols dele. Vamos ver aqui, ó. Na última temporada, na Série A italiana, Tati marcou 10 gols e deu 3 assistências em 30 partidas. 30 partidas. E aí? Você acha que o Flamengo deveria, de fato, investir num jogador tão... Eu acho que está muito caro e não é um Pedro da vida. Você já viu aí que o cara, em 30 partidas, fez 10 gols. Acho pouco, pelo preço aí de mercado dele. Mas vamos lá, o diretor da Lazio já desmentiu rumores, né, dessa negociação com o Flamengo e disse que o jogador é inegociável. Vamos lá. O jogador parece estar muito distante, Tati, né, de um acerto aí com o Flamengo. Apesar das informações de uma negociação avançada pela contratação, o diretor de futebol do Lazio, Ângelo Fabiani, garante que não recebeu contatos e não tem interesse em negociar o jogador.
Palavras dele: desconheço qualquer tipo de avanço pelo atleta. No clube não chegou nenhuma proposta. O staff do jogador também não entrou em contato comigo, pelo menos até o momento. Tati é um jogador que não temos interesse em desfazer do nosso plantel. Eu tinha visto até uma coisa aqui interessante. Olha o que o cara falou. Aqui, ó. Além disso, em junho desse ano, o presidente da Lazio revelou que recusou uma proposta de 40 milhões de euros na última janela de transferências. Então, como é que o Flamengo, irmão? Eu vi que parece que o Vene Casagrande comentou que estava tudo certo, né? Base salarial, tempo de contrato, mas que o Flamengo precisava convencer o Lazio a aceitar uma oferta de 20 milhões de euros. Pô, se o cara rejeitou uma proposta de 40 milhões, ele não vai aceitar 20 milhões. Então, complicado isso, né? E a torcida parece que tem criticado bastante essa demora do Flamengo no mercado da bola. Tem jeito. Vamos lá, vamos falar agora rapidamente aqui sobre Alexandro e Ayrton Lucas. O técnico Felipe Luiz vai ter uma dor de cabeça importante para resolver no Flamengo nas próximas semanas. A lateral esquerda, né? De acordo com o GE, Alexandro e Ayrton Lucas ficarão no departamento médico por até 3 semanas. Além disso, Matinhas Vinha ainda está em processo de recuperação do condicionamento físico após sofrer uma grave lesão na temporada passada. Sendo assim, o uruguaio Guillermo Varela, lateral direito, deverá ser improvisado no setor durante esse período. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Agora, vamos fazer o seguinte aqui, fazer um giro sobre... Achei interessante. Tá aqui numa reportagem, vamos fazer um giro só para relembrar como vai ser o Flamengo nas 3 semanas, próximas 3 semanas. Vamos lá? Amanhã, dia 16, ou melhor, hoje, tô gravando aqui na madrugada, já me perdi. Hoje, daqui a pouquinho, né? Quarta-feira, dia 16, Santos e Flamengo pelo Brasileirão. No dia 20, Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão também. Dia 23/7, Flamengo e Red Bull Bragantino, Brasileirão. 27/7, Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Aí no 31/7, olha isso, tudo dentro desse mês. Temos 5 jogos ainda, hein? Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E aí lá no dia 3/8, Ceará e Flamengo pelo Brasileirão. Muito jogo. Deixe na sua opinião nos comentários sobre Tati e Castelhanos, né? Se você acha que o Flamengo deveria gastar aí 20, 25 milhões no jogador que nem fez tanto gol assim. Acho complicado isso, né, irmão? Entrar numa furada como a última aí do Mickey Johnston, né? Pô, brincadeira. Falando agora sobre Transferban, meu irmão. Leixões foi punido pela dívida lá com o Flamengo em relação ao Verton, né? Lembra do Verton? Ó, vamos lá. O Leixões de Portugal foi punido com um Transferban pela FIFA por conta de uma dívida com o Flamengo envolvendo a transferência do atacante Verton. A informação foi confirmada pelo Flamengo em nota oficial divulgada nesta terça-feira, dia 15. Segundo comunicado, o clube português ficará impedido de registrar novos jogadores por até 3 janelas de transferências, ou até que efetue o pagamento de 175 mil euros, né, ao Flamengo. Bem feito. Vamos lá. Ó. A decisão da entidade máxima do futebol reconheceu o pleito do Flamengo. O Leixões ficará impedido de se inscrever. Né? Aqui é uma nota do Flamengo falando sobre isso. Né? Lembrando o seguinte, a dívida diz respeito a uma parcela do acordo feito na temporada passada, quando o Leixões adquiriu 70% dos direitos econômicos de Verton por 1 milhão de euros. Os 30% restantes seguem aí com o Flamengo. Bem feito, bem feito, bem feito. 30 mil vezes bem feito. É bom que a justiça seja feita. E eu acho que é o seguinte, né? O Flamengo entrou na CNRD contra o Internacional. Porque é o primeiro passo, ele não pode ir direto à FIFA. Depois tem que ir na FIFA, irmão. Tem que tomar transferban. Não tem como não, mano. No Brasil, se não acontecer isso aqui, velho, vai dar ruim sempre, sempre. É um time dando calote no outro. O Flamengo ainda não recebeu lá também valores sobre o Mateuzinho, cara. O Corinthians ainda não pagou. Vamos lá, Flamengo fica à frente 2 vezes, mas cede empate ao Fluminense no Brasileirão Sub-17. Vamos ver aqui a reportagem. O Flamengo empatou, né, por 2-2 nesta terça-feira, dia 15, fora de casa pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-17. O Flamengo teve a vantagem no placar 2 vezes
né? Esteve na vantagem. Primeiro com o Rian Alberto e depois com gol de cabeça de Levi Dias, mas cedeu empate 2 vezes ao longo da partida e saiu de campo com apenas 1 ponto conquistado. Esse resultado faz com que o Flamengo chegue aos 10 pontos, né, e caia para a 8ª posição do Brasileirão Sub-17. Tem jeito, né? Ó, só para ter noção, uma vitória ia colocar os garotinhos aí do Ninho no G4, mais perto aí dos líderes, né? Mas deram mole, tropeçaram aí nessa rodada. Vamos lá. Falando agora sobre lucro que o Flamengo vem tendo aí com a bilheteria do Maracanã em 2025. Vamos lá. O Flamengo parece ter encontrado um caminho para melhorar a arrecadação com a bilheteria do Maracanã em 2025. Os borderôs dos jogos, né, como mandante do Brasileirão, o clube apresenta uma grande evolução no percentual da renda líquida sobre o bruto de cada partida, passando de menos de 50% no início do campeonato para mais de 65% na vitória sobre o São Paulo. Esse aumento pode gerar milhões ao caixa do Flamengo. Bacana, né? Ó, essa mudança não é pequena, já que o tema foi um problema no clube nas últimas temporadas. Em 2024, por exemplo, o Flamengo teve média de cerca de 45% de lucro líquido. Bacana, pô. Agora superou os 60%, né? Irmão, ó. Com 63.300 pagantes, recorde do campeonato até aqui, o Flamengo e São Paulo rendeu 3 milhões e 64 mil reais ao Flamengo. Irmão. Tá doido, hein? Muito dinheiro. Show de bola. A gente fica feliz aí pelo Flamengo. Vamos agora para a última notícia. Vamos falar sobre a escalação do Flamengo, tá? E a mudança que o Felipe Luiz deverá fazer na defesa, né? Para que o Flamengo jogue bem aí contra o Santos. Vamos lá. Filipinho vai precisar mexer no setor defensivo para escalar o Flamengo contra o Santos. Nesta quarta, hoje, às 8 horas, na Vila Belmiro. Sem Alexandro e Ayrton Lucas, ambos lesionados, o técnico deve improvisar Guilherme Varela na lateral esquerda. A definição ficou clara no último treino antes da viagem para São Paulo, realizada na manhã desta terça, no Ninho do Urubu. Alexandro se recupera de lesão na posterior da coxa esquerda e Ayrton Lucas ainda trata a ferida profunda com exposição óssea na perna. Com isso, Varela, né, surge como a principal opção. Ele já foi utilizado, né, como lateral esquerdo e jogou muito bem. Venhamos e convenhamos. Felipe Luiz também indicou a manutenção de Alan no time titular. Foi destaque aí na vitória sobre o São Paulo e deve seguir no time diante do desfalque de Eric Pulgar. A tendência, portanto, é de La Cruz começar no banco mais uma vez. Além disso, segundo o portal GE, Danilo pode ser titular na vaga de Léo Ortiz. Show de bola, galera. É isso. Vamos ficando por aqui. Falei muito já. Então o que eu tenho que fazer nesse momento é só pedir para você. Gostou do vídeo, irmão? Então, de cara, comenta aqui embaixo sua opinião sobre os temas que a gente falou. Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal, irmão. Deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo.